Ontem nós tivemos mais uma partida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo isolado, o Corinthians venceu o Palmeiras no Derby Paulista por 2-0, com a participação desse cara aí, ó, Rodrigo Garro, que se redimiu com a torcida corintiana e acabou que junto com o Yuri Alberto decidiu o clássico. E agora, rapaziada, temos mais jogos no dia de hoje e olha, o Botafogo pode abrir uma vantagem bem interessante para o Palmeiras, visando principalmente o descanso da data FIFA. Além disso, nesse vídeo vamos conversar sobre Neymar, né, que se machucou mais uma vez, sobre Série B e inclusive vamos falar também sobre como fica o Brasileirão e a projeção para os jogos de hoje. Esse é o seu canal Resenha, deixa aquele likezão aí para fortalecer a gente, se inscreve no canal e acompanhe também tortes que sempre estão circulando por aí. E vamos começar pelo derby, manos. Corinthians e Palmeiras entraram em campo lá na Arena Corinthians, jogo de mando da equipe alvinegra, e a equipe alvinegra 100% com a corda no pescoço, até porque vinha de uma eliminação muito recente para o Racing, uma eliminação que até certo ponto muita gente acreditou que o Corinthians ia se classificar, mas ela tomou contornos dramáticos exatamente por conta do Plus. O que vai acontecer com essa eliminação? A não classificação para a Copa do Brasil, a não reclassificação para a Copa Sul-Americana e um ano de 2025 totalmente indeciso, exatamente porque a gente não sabe qual vai ser o futuro do Corinthians, se é permanecer na Série A ou então se é rumar à Série B. E o próprio técnico Ramon Dias estava muito pressionado nesse clássico. Já pelo lado alviverde, rapaziada, nós temos uma equipe que vem oscilando nos últimos tempos, tem algumas eliminações nas costas e tem ali no Brasileiro a sua única ficha. E o técnico Abel Ferreira tem mandado a campo o que tem de melhor para fazer partidas para tentar minimamente reduzir a vantagem do Botafogo e talvez rumar rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro, o terceiro consecutivo. E se a gente parar para olhar, galera, como está aqui as estatísticas do jogo, elas falam por si só e pelo próprio jogo. Palmeiras com muita posse de bola, com muitos arremates, mas sem nenhuma precisão. E o Corinthians nas básicas estilingadas que deu, decidindo a partida, né? Aos 41 do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área do Garro, que entrou no cantinho e nada o goleiro Everton pôde fazer, e no segundo gol, que aconteceu aos 56, digamos que mais ou menos ali aos 10-11 da segunda etapa, quando num contra-ataque após um escanteio totalmente bagunçado do Palmeiras, o Corinthians saiu na velocidade e acabou de certa forma matando a defesa palmeirense, que foi pega desprevenida, o Everton falhou e num belo lançamento do Rodrigo Garro, o Yuri Alberto acabou decidindo a partida. Pois bem, um fato bem louco que aconteceu nesse jogo foi a cabeça de um porco jogada no meio do gramado, algo bem esquisito, que eu acho que também pode dar problema pro Timão. Mas assim, galera, falando de futebol ao todo, é o que a gente tem assistido do Palmeiras, né? O Palmeiras vem de uma temporada que, se a gente parar para analisar a efetividade, ela não é constante. Acontece em alguns momentos, outros momentos não é tão efetivo, e talvez partidas como o do Rafael Veiga, que ficou encaixotado ali no meio do sistema montado pelo técnico Ramon Dias, acabam falando muito sobre o desempenho da equipe, que acaba deixando mais um resultado escapar e agora pode assistir na rodada ainda hoje o Botafogo num clássico contra o Vasco, vencer e se distanciar na luta pelo título, faltando apenas 6 rodadas para a equipe alviverde. Já o Timão, rapaziada, dá aquela respirada, né? Pois se a gente olhar a tabela de classificação, com a vitória o Corinthians meio que se desplacou daquela zona da degola e largou Atlético Paranaense e Bragantino numa situação bem desagradável, pois as duas equipes, mesmo se ganharem as partidas que tem, o Atlético ainda joga, não atingiriam a pontuação do Timão, e talvez o Timão comece a pensar em outros rumos para o campeonato. Calma lá, mas ainda precisa vencer pelo menos mais uma partida e ter seus adversários ali também perdendo os próximos jogos. E falando em próximos jogos, o Campeonato Brasileiro tem mais 3 partidas no dia de hoje e mais 2 amanhã, meio que fechando a rodada. E para vocês terem ideia, talvez todo mundo vai ficar de olho no Clássico Carioca, pois como eu disse para vocês, o meu Botafogo recebe o Vasco numa partida que eu acho que vai ser bem difícil pro Botafogo, até porque o Vasco tenta ali um suspiro, né? Quem sabe uma luta ali por uma pré-Libertadores ou coisa do tipo. Já o Botafogo deve encarar esse jogo como uma final.
mandando a campo o que tem de melhor, principalmente porque agora a Libertadores só no dia 30 e ainda por cima enfrenta um clássico com uma possibilidade de descolar do segundo colocado e descolar até mesmo do terceiro e do quarto. Eu acho que vai ser um jogo fácil? Não acho, tá, rapaziada? O que tem de bom pelo lado do Botafogo é o retorno do Júnior Santos, né, que foi o grande jogador ali do primeiro turno da equipe carioca, também da primeira fase ali, ou das primeiras fases da Libertadores. E o Vasco manda a campo também uma equipe bem completa, mas infelizmente, mais uma vez, sem contar com o Felipe Coutinho, que desde que retornou pro futebol brasileiro, não tem conseguido ter sequência e sequer o Vasco vence com ele em campo. Então, assim, vai ter um jogão, clássico é clássico, não tem jeito, mas eu acho que o Botafogo é levemente favorito para essa partida. E ainda completando essa rodada de Brasileirão, nós temos outros 2 jogos como eu citei para vocês. No caso, o Inter recebe o Criciúma no Beira-Rio. Eu acho que é um jogo extremamente importante para as pretensões do Inter de Porto Alegre, pois está ali brigando pelo menos por uma vaga na Libertadores, e essa partida pode ser crucial, principalmente depois do empate contra o Flamengo, na partida a menos que as duas equipes tinham e jogaram no meio da semana passada, e a equipe do Criciúma tenta cada vez mais se livrar daquela zona de baixo. Estava um pouco mais tranquila, mas acabou que com algumas vitórias de adversários diretos, acabou voltando ali para uma situação meio complicada. A partida acontece no Beira-Rio às 9h30 e ainda temos na Fonte Nova São Paulo e Bahia, com o mando do Bahia, né, do tricolor baiano. E assim, rapaziada, é outro jogo também que vale pré-Libertadores, e eu acho que esses 3 jogos no dia de hoje talvez seriam ali a nata da rodada, que é completada amanhã com os jogos das equipes que estão envolvidas nas finais da Copa do Brasil. O Cruzeiro recebe o Flamengo e o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro. O Goianiense praticamente rebaixado e o Cruzeiro tentando alguma coisa no campeonato, mesmo tendo a final da Sul-Americana como uma possibilidade maior para arrumar a Libertadores da América de 2025. E falando em Brasileirão, vamos falar de quem tá lutando para chegar à Série A. Vamos falar da Série B. Série B que tá se encerrando a rodada 35 nessa semana, né? Que no caso amanhã teremos os últimos 3 jogos e a situação é bem interessante, principalmente para a equipe do Santos, que praticamente está com um pé na Série A, depois de uma vitória de 3-0 sobre o Vila na Vila Belmiro, onde a equipe do Santos teve casa cheia. A equipe praiana praticamente está segura na primeira divisão da Elite de 2025. Talvez por um pontinho, provavelmente, não podemos dizer que matematicamente ou 100% está classificada. Mas assim, galera, olhando a briga da Série B, nós temos uma briga bem franca, pois hoje nós temos talvez 3 equipes ali que ainda sonham com essa possibilidade entrando em campo. Amazonas recebe o América, temos também o Mirassol recebendo o Curitiba e o Brusque jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E até sendo bem sincero com vocês, meus amigos, eu acredito que a briga pelas vagas ali na Série A fique entre as 5 primeiras equipes. Eu até arriscaria dizer para vocês que o Coxa e o América estariam na briga, mas a distância de pontos e eles ali serem equipes que mal ou bem teriam que contar com muitos tropeços, pode colocá-los ali numa situação bem ruim, né? Até porque contar com tropeço sem ter a nossa vitória, geralmente é uma conta totalmente falha. E eu arrisco a dizer ainda mais, talvez o próprio Goiás e o próprio Operário estão ali numa situação que não depende da própria sorte e é muito difícil. Até porque se a gente parar para analisar, a equipe do Ceará já fez o 35º jogo, o Goiás também, o Operário também. E o Ceará tem 4-3 pontos de diferença para essas duas equipes. Santos, Novo Horizontino, Sport e Mirassol estão com uma situação mais confortável, sendo que o Mirassol, se ganhar no dia de hoje da equipe do Coxa, coloca o Sport ali meio que apertado e se obrigando a vencer nas próximas rodadas. E apesar de eu acreditar, talvez, que o Santos tá com o pé na Série A, a próxima rodada não vai ser nada fácil, né? Pois eu disse pra vocês que o próprio Curitiba ainda tem uma possibilidade remota e joga essa manutenção lá no Couto Pereira na próxima segunda-feira contra o Peixão. Já o Novo Horizontino, rapaziada, ele recebe o Operário em casa. Apesar de também ser uma partida em casa, a equipe do Operário também tá ali na beirinha para poder entrar nessa zona de classificação. E o Sport, meus amigos, recebe a Chape. Chape que, infelizmente, também pode estar aí dando adeus
a Série B. Até porque a briga pela degola, meus amigos, tá praticamente igual a da Série A. A Chape com 40 pontos tá em 14º, mas ainda não espantou o risco do rebaixamento. Eu arrisco a dizer para vocês que o único de fato rebaixado aqui é o Guarani, que está mais ou menos na mesma situação do Atlético Goianiense na Série A, e eu vi aquele vídeo do Wagner Mancini no final de semana, e foi meio que de cortar o coração, né? Pois a equipe do Goiás, que é treinada por ele, venceu a equipe do filho, que é o Guarani, que está ali na lanterna. E arrisco a dizer que Brusque ainda tem chance, Ituano também, Ponte Preta também, enfim, galera, eu acho que só o Amazonas aqui, ó, daqui pra cima, que tá mais tranquilo, o próprio Paysandu vai precisar faturar mais alguns pontinhos. E saindo do assunto de Brasileirão, vamos trocar uma ideia sobre Neymar. Na última semana nós tivemos ali a convocação para a seleção brasileira, onde infelizmente o craque brasileiro ainda não foi chamado por Dorival Júnior. Só que porém, galera, aconteceu que no dia de ontem o Neymar voltou a campo pelas Copas pelo Al Hilal e infelizmente, Tropone, ele se lesionou. Ele entrou ali mais ou menos aos 60 minutos do segundo tempo e tentou várias jogadas, assim como deu chapéu, tentou dribles, entre outros. Mas infelizmente a notícia triste, rapaziada, ó, teve até essa encarada aí, é que o Neymar acabou saindo lesionado. Ele esteve mais ou menos 27 minutos em campo e parece que sentiu a coxa, rapaziada. No momento da lesão, geral ficou ali totalmente meio desacreditado, pois sabemos que o Neymar teve a lesão mais grave que ele teve na carreira desde então, e infelizmente a gente acabou que com medo de uma grave lesão novamente voltar a assombrar o craque brasileiro, que eu sem sombra de dúvidas acho que ainda tem vaga na seleção brasileira e mereceria nem que se fosse convocado ali para poder ser um cara que passasse experiência para esse atual elenco, tirar aquela pressão do Vini Júnior, entre outros. E foi até de dentro do campo que o próprio Neymar assistiu ao terceiro gol do Al Hilal, quando Mitrovic marcou e logo na sequência ali, ó, aos 85 ele foi substituído. O grande ponto interessante é que depois também ele saiu de campo andando, sem nenhum problema, né, meus amigos? Mas enfim, sempre preocupante quando se fala de Neymar, essa questão de lesão. Será que o craque brasileiro ainda vai ter condições de performar em alto nível? Comenta aí qual a sua opinião. E para fechar o nosso conteúdo, meus amigos, hoje temos também Liga dos Campeões, com vários jogões. Temos a equipe do Liverpool recebendo o Leverkusen, temos Real Madrid e Milan, também vamos ter nessa rodada Inter de Milão e Arsenal e Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E a Liga dos Campeões naquele formato novo, né? Onde o Aston Villa é o líder ali com 3 vitórias, seguido pelo Liverpool e pelo Manchester City. E gigantes ali como Barcelona, Real Madrid, entre outras equipes, não estão nem se classificando, né? Talvez foi uma iniciativa muito legal, talvez, da UEFA, de criar esse novo formato para a competição, mas infelizmente a médio prazo e a nível de afunilamento, pode ser que muitas equipes fiquem pelo caminho. Comenta aí nos comentários alguém que vocês acham que tá jogando mal e vai ser eliminado. E deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Eu vou tentar ser um pouco mais regular com os conteúdos por aqui, talvez fazendo alguns reacts, entre outros. Tamo junto!